Olá pessoal, que está estudando aí para o segundo Vir a Ser, aqui é o Luiz Elias e eu estou gravando esse vídeo como um pedido da direção do Ser para que eu desse alguma contribuição para os estudos que estão sendo realizados aí na preparação do evento que vai acontecer em outubro e nessa fase que é aquela que aborda de uma maneira espelhada o segundo capítulo de cada parte da obra, né? E o que eu pude perceber nessa estrutura espelhada do Emmanuel é que o objetivo dele, o foco dele, é dar um tratamento, fazer uma abordagem dos temas que lhes são propostos pelas questões apresentadas pelos perguntadores, os questionadores que ajudaram a organizar o livro, que vise enfatizar, enfocar o tópico da educação, da formação educacional dos espíritos. E eu acho que o ponto central, né, o fulcro, aquele epicentro desse tratamento, dessa abordagem acerca da educação dele, está justamente no tópico do dever, que é tratado na segunda parte, no segundo capítulo da segunda parte, a respeito dos sentimentos. Entre as questões 185 e a questão 196, o Emmanuel faz alguns comentários que eu acredito que tem essa natureza de síntese, de concisão, que é aquele ponto central que consegue aglutinar todos os elementos que estão esparsos, né? E ele faz isso primeiro nessa frase que eu vou ler agora, dizendo que a boa ação é sempre aquela que visa o bem do outro, ou o bem de outrem. Então a boa ação é sempre aquela que visa o bem de outro. Em primeira instância, em um primeiro momento de análise, cumprir com o seu dever é praticar a boa ação. E a boa ação é aquela que gera o bem de outra pessoa. Esse é o primeiro tópico a ser analisado, aquilo que ele coloca como frontispício, como, né, na linha de frente de todas as abordagens que ele vai fazer na sequência. Agora tem um detalhe nisso. Fazer o bem para outra pessoa não é condição, não cria uma situação certa de que haverá contrapartida, de que o outro também fará o bem para você. E ele não deixa essa brecha, ele também fecha essa lacuna aí no raciocínio. Quando ele afirma, mais na frente, em outra questão, que esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Então, além de fazer o bem para o outro, o dever também consiste em perdoar ou esquecer o mal que o outro faça para você. Então, são essas duas mãos, né? Esse caminho de duas mãos, de duas vias. O amor que vai, o bem que flui de você para o outro e que pode ter como contrapartida, pode ter como retorno o mal que o outro lhe faça. Qual que é a postura? Qual é o nosso dever nesse sentido? Esquecer o mal sofrido. Então, isso aqui é o que o Emmanuel entende por dever, né? É como ele compreende a questão do dever. Fazer todo o bem possível para o semelhante e, ao sofrer o mal que o semelhante possa lhe dirigir, lhe aplicar, esquecer esse mal, perdoar esse mal. Isso para o Emmanuel é o dever. Porém, nessa frasezinha em que ele fala sobre esquecer o mal, ele destaca uma noção que é o que vai viabilizar esse esquema de esquecer o mal, que é conquistando afeições, conquistar afeições. Então a gente conquista afeições em duas situações. A gente conquista afeição quando gera o bem para alguém e esse alguém é grato pelo bem que foi gerado, mas também conquista afeição quando a gente sofre o mal praticado por alguém e mais tarde, mais adiante, esse alguém reconhece que o mal praticado foi perdoado, foi esquecido.
e aí surge também um novo vínculo de afetividade. Então, o objetivo, o sentido final, último da vida é conquistar afeições e mantê-las. Como é que se conquista afeições e as mantém? Praticando bem ao outro e perdoando o mal que possa sofrer. Isso aqui fecha essa parte a respeito do dever e conecta o raciocínio do Emmanuel à noção de afetividade. Porque se a afeição é fruto, ela é o resultado desse esforço nosso em fazer o bem e perdoar o mal, então é necessário explorar também o que é essa noção de afetividade, segundo o Emmanuel, para balizar mais, para dar mais alicerce para a noção de dever. Então, um conceito oferece fundamento para o outro. Essa é a linha de raciocínio do Emmanuel. Apesar da gente ter desconstruído aqui a sequência do livro, né, mas a gente tentou manter o sentido que ele quer. A afeição como fundamento do cumprimento do dever. E aí nas questões de 173 até o número 184, ele vai falar sobre o tópico da afetividade. E aí eu separei duas frases dele, 2 parágrafos, aliás, dele, em que ele consegue aglutinar os elementos em torno desse conceito, dizendo que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração, para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então ele volta na questão da reconciliação, na questão do perdão, mas enfocando ainda mais a noção de que algo deve ser edificado no coração. E aqui a gente começa a frisar aquele elemento que é fundamental para compreender o que Emmanuel entende por dever e o que ele entende por afetividade, que é o sentimento. Porque se ele fala que isso é uma edificação, uma construção que se deve dar no coração, é porque a matéria-prima para toda afetividade, para toda afeição, é sempre o sentimento. Então ele destaca isso, isso vai ser importante para o raciocínio nosso daqui a pouco, para a gente entender quais são os mecanismos, quais são as ferramentas necessárias agora no terceiro milênio para o fortalecimento da afetividade no campo do coração. E mais adiante ele diz: toda vez que experimentardes dispositivos antifraternais, assim, antipatia, em seu círculo, isso significa que preponderam em vossa organização psíquica as recordações prejudiciais tendentes ao estacionamento da marcha evolutiva. Então, se a gente entender a organização psíquica como aquele arranjo que articula raciocínio, cérebro, intelectualidade e coração, sentimento e emotividade, o Emmanuel está dizendo que um desses componentes adoece quando a gente nutre uma antipatia. Qual que é o componente que ele põe em destaque? Como aquele que está enfermo, que está adoentado, que está acometido de um mal quando a gente tem uma antipatia por alguém. Coração. Então é isso que deve ser trabalhado. É esse elemento, esse componente do nosso psiquismo que tem que ser trabalhado. O componente do coração. Aí a gente usa a estrutura espelhada que ele com a qual ele vai compondo o livro, né? E voltamos lá no capítulo 2 da primeira parte. Aquele tópico que parecia que não tinha nada a ver, que a princípio, quando eu peguei para estudar, me assustou um pouco, que eu pensei, meu Deus, o que vai ter a ver a segunda parte com a primeira? Mas aí eu entendi o que o Emmanuel queria alcançar. Porque o segundo capítulo da primeira parte aborda as ciências abstratas, mais especificamente a matemática, a estatística e a lógica, lá na questão 69, na questão 69. Onde o Emmanuel, dando a resposta para a pergunta feita, diz assim: observamos a matemática e a estatística medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais. Então, eu grifei isso aqui no meu material aqui. As expressões, o patrimônio das expressões materiais. E a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida no planeta. Então, lógica, estatística, matemática, e a gente acrescenta aí a geometria, todas essas ciências que gravitam em torno do raciocínio exato, né? Do raciocínio com número, que quantifica, que mede, que calcula, todas elas
são instrumentos para a resolução de problemas, para a solução de problemas propostos pela vida material, pelo campo da existência no planeta. Então, os problemas relativos à subsistência, relativos à conquista do espaço, ao domínio do espaço, o controle das forças da natureza, todos esses problemas que a existência material nos propõe, eles encontram soluções no esforço intelectual, no esforço cerebral, no esforço do raciocínio, do cálculo, da medição, da quantificação. Então, se nós pensarmos que os problemas materiais, eles são de natureza horizontal e que os problemas de ordem espiritual, aqueles que transcendem a existência da matéria, são de natureza vertical, então o cérebro é aquilo que vai agir na horizontalidade e o coração é aquilo que vai agir na verticalidade. Como é que a gente vai equacionar essas duas forças e esses dois direcionamentos do desenvolvimento do espírito? Porque ambos concorrem para o desenvolvimento do espírito, o aperfeiçoamento da organização psíquica, só que em sentidos diferentes. Lá no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, São Chegados os Tempos, tem o item 17. E Allan Kardec comenta, no século XIX já, algo que ajuda a gente a decifrar esse enigma aí do porquê que Emmanuel colocou como espelho ao assunto sentimento um assunto ligado às ciências abstratas. Allan Kardec diz assim: o progresso intelectual, olha, o progresso intelectual é o progresso do cálculo, da medição, da quantificação, da matemática, da lógica, da geometria, da estatística. Realizado até o presente, ele está se referindo ao século XIX, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Aí nós vamos dar uma pausa aqui, tem mais algumas coisas que ele diz, mas aqui nós já temos um elemento forte. Então, olha só, a lógica como ferramenta intelectual para o aperfeiçoamento do raciocínio matemático, né, da visão matemática a respeito da existência e das forças da natureza, ela começa a ter a sua sistematização lá com Aristóteles, no livro Órgão, né? Na obra Órgão, que é, na verdade, a reunião de vários livros, em que Aristóteles tenta estabelecer um sistema de raciocínio, de como se aplicar a toda a existência, seja a matemática, seja a engenharia, seja a construção da palavra mesmo, o raciocínio lógico, o raciocínio pautado na lógica, nos esquemas lógicos. Depois, muito mais tarde, já na Idade Moderna, nós vamos ter René Descartes retomando isso e fortalecendo a importância do raciocínio lógico, do raciocínio exato, do raciocínio preciso, nas construções matemáticas, na percepção do espaço, né? Então aí nós temos o pensamento cartesiano, né? E muito embora Allan Kardec tenha recorrido muito às conquistas de René Descartes, ao cartesianismo, para a construção da obra básica, ele reconhece que as potências que esse raciocínio aciona, motiva, dinamiza, são insuficientes para a conquista maior do ser humano a partir do século XIX, que é o esforço de regeneração. E aí a gente tem que fazer uma pergunta: o que está sendo regenerado nesse período de transição planetária para uma nova etapa evolutiva? O cérebro ou o coração? Em primeira instância, o coração. O coração regenerado vai então aperfeiçoar as forças do raciocínio. Mas o que está realmente enfermo, debilitado, acometido de uma série de chagas, de problemas de ordem moral, é o coração. Então, Allan Kardec avança no comentário dele dizendo que enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o coração, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Então,
O Emmanuel ele coloca como uma estrutura de espelho, como a dizer, para desenvolver o sentimento, para aperfeiçoar a relação entre as criaturas no campo da afetividade e o homem conseguir cumprir o seu dever maior, que é o de conquistar a afeição e de modificar as antipatias, eliminar as antipatias, a ciência matemática, a ciência lógica, a ciência aritmética, geométrica, estatística, o mundo acadêmico nas suas expressões materiais, nas suas expressões horizontais, são impotentes ou insuficientes. Não são bastante. A pergunta que fica a partir daí, então, é: qual é o instrumento, qual que é o veículo, qual é a ferramenta que Emmanuel vai propor para que o sentimento, para que a afetividade se articule dentro das noções de dever apresentadas pela lei divina? E a resposta está ali entre a questão 161 e 172. A arte. Então, eu separei aqui alguns tópicos em que o Emmanuel deixa evidente, claro, que numa noção educativa, pensando no livro Consolador e na proposta da doutrina espírita como uma proposta de educação, qual é o papel da arte. Então, eu separei aqui, por exemplo, esse trecho. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, pensando fé como fidelidade à lei divina. Porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. E ele faz esse comentário no setor de questões, né, na sequência de questões em que ele aborda a arte. Porque em seguida ele vai definir a arte dizendo assim: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, a sua função, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Então, o trabalho do artista é direto, é direcionado, é focalizado no campo do sentimento. Alçando na terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações, de novo, coração, para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então a arte, ela é uma ferramenta, é um instrumento de regeneração das forças do sentimento. E o sentimento, ele se assenta nas bases do coração, do mecanismo psíquico associado ao coração, que é aquele que pulsa, que é aquele que fornece vida. Coração adoentado, coração enfermo, ele é a expressão de uma criatura que não vive mais, que existe apenas, que ocupa um espaço, que realiza funções, mas que não vive plenamente. E ele acrescenta: o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações. De novo, penetrar os corações, na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução, que é a evolução moral, que é a evolução no campo da afetividade, de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. No além, olha o que o Emmanuel vai acrescentar, gente, que coisa incrível. Vamos pensar naqueles espíritos endurecidos, que têm uma inteligência lógico-matemática muito avançada, estão no plano espiritual, precisam reencarnar para regenerar as forças da afetividade, reconciliar-se com antigas antipatias, mas a razão não dá conta da dureza do coração. Então, no além, segundo Emmanuel, é com o seu concurso do artista que se reformam os sentimentos, regenera o sentimento. Mais impiedosos, predispondo as entidades infelizes a experiências expiatórias e purificadoras. Então, ao que me parece, né, essa é a minha contribuição para os estudos do segundo vir a ser, o Emmanuel deixa claro que o ser humano tem um dever, tem um objetivo na sua existência, um sentido na sua existência, que é o conquistar afetos, conquistar simpatias e transformar antipatias, desafetos em amizades. Esse é o sentido da vida. Mas isso só se faz quando o sentimento é regenerado,
quando o coração está aperfeiçoado. E o desenvolvimento lógico-matemático desse mundo pragmático, esse mundo em que o cérebro, o cálculo está a serviço do conforto e do ganho monetário, é insuficiente, é impotente, não dá conta de regenerar o coração. E aí entra a arte como um mecanismo poderoso, um instrumento extraordinário para o terceiro milênio, para a era que se inicia, como uma ferramenta de requalificação das forças do coração. Acho que é por isso que o SER, né, enquanto uma instituição comprometida com o Evangelho, tem apostado tanto na arte, tem enfatizado tanto a importância da arte, da música, do teatro, da literatura, né, como ferramenta de evangelização dos corações. Porque o Evangelho, ele tem que chegar mesmo nos corações. Chegando nos corações, o resto, todo entendimento se torna fácil, né? Grande abraço para todos e bons estudos.